e estamos continuando aqui nas Regiões Celestiais, parte 7. Nosso texto, um dos textos que temos colocado como base, Efésios 1:10, de tornar a congregar no Mashiach, né? As traduções em geral dizem em Cristo, né? Tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, quando nós começamos a falar das regiões celestiais, nós começamos a comunicar algo a respeito da queda de Rassatã, como surgiram as maldições, né, nas regiões celestiais, né, falamos sobre as Meorot, né, e aí avançamos para a questão de como a Terra passou a ter ligações espirituais com essa realidade celestial, né, desde o pecado de Adão, né, quando a terra é contaminada e o homem se torna um ser pecaminoso e toda a sua descendência também se torna uma descendência pecaminosa, né? E aí agora passa a ter o governo passa a estar nas mãos de Rassatã, né? Então assim nós estamos avançando, né? E caminhando pela vida de alguns personagens, né? O principal deles que nós entramos foi Nimrod, né? Com o estabelecimento da torre, e aí houve essa manifestação extremamente demoníaca, né? E aonde houve a instituição da Babilônia, e posteriormente essa ligação, essa contrapartida do Senhor estabelecer através de Avram o seu representante na terra, né? Então tudo isso foi como nós estamos agora na vida de Abraão, né? De Avram, e nela nós começamos e vamos terminar para ver esses princípios, porque no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, é um livro dos princípios, né? Então, e a vida de Abraão é o personagem na qual esses princípios estão claramente estabelecidos, né? Hoje nós vamos passear por alguns textos, né, e tentar achar mais algum desses princípios em que Avram operou, né, e qual foi o resultado disso, né? Na aula passada nós vimos como ele perseguiu, né, depois de ter perseguido os reis, ter se encontrado com Melquisedeque, ele se encontrou com o rei de Sodoma no Vale de Savé, no Vale da Decisão, e ali, após ter encontrado com Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, né, ele reconhece a grandeza de Melquisedeque, e aí ele dá o 10º de tudo para o Melquisedeque, reconhecendo a grandeza de um sacerdócio eterno, né, a qual o Yeshua HaMashiach se tornou um sumo sacerdote eternamente. E logo depois desse encontro com Melquisedeque, diz que o rei de Sodoma saiu também ao encontro de Avram e disse para ele: dá-me as pessoas e fica com os bens para você, né? E ele, imediatamente entendendo essa astúcia de Rassatã, ele, ainda que tudo era dele, porque eram os despojos de guerra, ele levanta a mão ao céu e diz, né, longe de mim isso, né? Eu, pelo El Elyon, né, o possuidor dos céus e da terra, que não tomarei nada do que é do rei de Sodoma, para que não digas que o rei de Sodoma enriqueceu Avram. Então, imediatamente, ele entrega tudo, né? E aí ele foge dessa cilada, né, de Rassatã. Então ele vence mais uma vez, ele é provado e ele é aprovado. Ele é muito aprovado nessa questão pelo Senhor, por negar essa questão do enriquecimento, né? Ainda que era legal, mas simplesmente para fugir da aparência do mal, ele entrega tudo, reconhecendo que quem enriquece ele é o El Elyon,
né, o possuidor dos céus e da terra, e imediatamente o Senhor novamente ressalta a promessa, né, e fala com Abraão, né? Então, e ele diz, né, agora, né, olha para os céus, né, olha para as estrelas, né, olha para isso, reconhece o Senhor em todas essas coisas, né? Então, ele diz, sai da tua tenda, né, e veja o que está acontecendo, né? Então, não sei o que aconteceu aqui, que deu uma travadinha, né? Aqui tem um texto, né? Eu não sei o que aconteceu, que não está aparecendo o texto, né? E fala assim que olha para os céus, né? E conta as estrelas, se você pode, né? E porque assim será a tua descendência. Então Abraão olhou, né? E como falamos na aula passada, né? Assim, ele não viu, ele não contou uma a uma as estrelas, né? Não era esse o objetivo, contar uma a uma as estrelas. A ideia é que ele realmente viu o evangelho sendo pregado, né? Porque as constelações falam de Yeshua, né? Falam de toda a história da redenção, né? Do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Yeshua HaMashiach. Então Abraão viu o dia de Yeshua e se alegrou, né? Então assim também Davi olhou para os céus e viu esse no firmamento, né? Ele disse, o firmamento anuncia a sua glória, né? Os céus anunciam a sua glória e o firmamento as obras das suas mãos. Então ele viu no céu, porque todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, sem o Mashiach, sem Yeshua HaMashiach, nada do que foi feito se fez. Sem o Filho, nada do que foi feito se fez, né? Então, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas, né? Então, os céus estão anunciando essa glória, né? Então, Avram recebe essa promessa tremenda, né, dessa descendência, que um dia que você veja um homem que não tem filhos, né? Ele não tem filhos nesse momento. Ele é Avram, ele não é Avraham ainda. Ele é Avram. Ele está caminhando, né? A gente veio caminhando, texto após texto, a gente veio caminhando na vida deste homem, percebendo as revelações que ele teve, os encontros que ele teve, a obediência que ele teve e o respaldo que o Senhor deu para cada ato de obediência que ele fez, né? Então, cada vez que ele obedecia e que ele agia corretamente, tinha um revigorar da promessa do Senhor com mais coisas ainda, cada vez mais, né? Então aqui você veja um homem que não tem nem filho e cuja mulher é estéril, e o Senhor diz, olha para o céu, olhe para esse céu, para essa tela, né? Tente contar as estrelas, né? Muito mais do que contar, ele viu o evangelho, ele viu a grandeza do que ia acontecer, né? É impossível contar as estrelas, é impossível, né? Mas ele estava vendo além, ele estava vendo com os olhos espirituais, porque o mundo físico, a vida dele física, não tinha jeito. Ele já era aí um homem velho, né? Ele já era um homem velho, né? Então aqui ele recebe essa promessa e ele tem que crer em algo que o Senhor vai fazer, né? Então, mas ele creu, né? Va remin be ria le shivat lo sedaká, né? E ele creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça, né? Então, ele creu no Senhor, né? A mesma essa palavra emuná, e imputou-lhe o Senhor por sedaká, né? Então ele creu, ele confiou plenamente no Senhor como uma coluna inamovível, imexível,
Ele olhou para esse céu e disse: tá bom, é isso, eu creio. O Senhor está dizendo que vai ser assim. E hoje nós podemos ver o quão fiel foi o Pai em toda essa situação. O quão fiel ele foi. Porque imagina, não só a descendência de todos os judeus que tem na face da terra, que já passaram por todas os séculos, né? Desde Abraão, lá 2.000 anos antes de Cristo, isto é, há 4.000 anos atrás, todos os judeus da história são descendência de Abraão, né? E todos os crentes verdadeiros, todos os crentes em Deus na história são descendência espiritual de Abraão. Então, cara, nós podemos ver o quanto o nosso pai foi fiel com este homem, né? O nosso pai disse: olha, será como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar, e realmente é incontável. Não tem como saber, né? Em cada século, imagina quantos milhões de judeus existirem em cada século e quantos crentes em Deus, cara, em cada século, né? Então são milhões e milhões de bilhões de pessoas, né? Fora a descendência que ainda Abraão tem a partir de Ismael, né? Que deu origem aos povos árabes. Toda essa descendência física também veio de Abraão, né? Ismael, filho de Abraão, com a serva de Sarai, a Agar, a egípcia, né? Então, imagina os árabes, quantos bilhões de árabes já tiveram na história, né? Descendência física de Abraão também, né? Então, ele creu no Senhor, ele olhou para o céu, ele não viu 10 estrelas, ele não viu 500 estrelas, ele viu milhões de estrelas e viu o evangelho sendo pregado, né? Por isso fala que um dia ensina sabedoria para outro dia, né? Uma noite, né, conta, né, prega para outra noite, ela fala a outra noite, né? Então, assim né? As estrelas, elas estão falando, né? Elas falam. Nós é que não entendemos, né? Mas elas falam, né? Não estou falando aqui de astrologia, né? Porque nós temos que entender assim de como não sei se você lembra a história dos magos que saíram do Oriente, né? Essa palavra magos é uma palavra muito ruim, né? É uma tradução bem ruim, né? Eles eram sábios, né? Eram estudiosos, eles saíram lá do Oriente seguindo uma estrela, né? E quando eles chegaram na terra de Israel, eles procuraram saber, foram até Herodes para saber e falaram assim: cara, imagina, esses homens sábios vieram cheios de tesouros, né? Com uma caravana cheia de camelos, né? Nós não sabemos quantos sábios eram, né? A tradição católica fala que eram 3 reis magos, né? Mas Beltesazar, né? Tem até os nomes deles, né? Mas a escritura, a Bíblia não fala que eram 3, muito menos que eram reis e nem que eram magos, né? A palavra ali tem a ver com sábios, né? E eles fizeram essa leitura das estrelas, porque o céu está anunciando a glória de Deus. E eles vieram seguindo essa estrela que apontava para uma Mashiach, né? E quando ela parou lá, né? Eles conseguiram encontrar o menino já, né? Então foi algo poderoso de Deus. Então o nosso Pai mexe sim com o céu, com as estrelas, tudo é criação dele. Ele fez os luminares, ele fez o sol, a lua e as estrelas, o sol para governar o dia e a noite para governar e a lua para governar a noite e as estrelas, né? Então isso é algo muito forte. Nós é que desconhecemos essa sabedoria que se perdeu,
né? E se transformou em astrologia, os signos da maneira como são, né? Completamente distorcidos, né? Então, as pessoas tentando adivinhar a vida das pessoas, né? Através dos signos, né? Então, mas Abraham não. Ele viu o que o Senhor fez. E isso lhe foi imputado como tzedakah, né? Tzedakah, que é a palavra até hoje em Israel, na língua hebraica, para falar sobre dar algo para alguém que está muito necessitado, como se fosse uma esmola, algo que você dá para alguém que tem muita necessidade. E isso foi contado para Abraham como se ele tivesse feito tzedakah para Deus, né? O Senhor encontrou algo que ele procurava, algo que ele não tinha, que era um homem que correspondesse ao coração dele, né? Que fizesse esse link aqui na Terra, porque Nimrod já tinha feito um link com Rassatã e tinha estabelecido a Babilônia, né? Então o Senhor queria e buscava esse homem, né? Que fizesse, que cresce, que fosse da linhagem de Shem e que cresce nesse plano maravilhoso, nesse desígnio de Deus, né? Desde antes da fundação do mundo, né? Então, em versículo 15, 7, né? E disse mais: Eu, o Senhor, que te tirei de Ur, né, dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la, né? Então, é muito interessante que o Senhor, ele fala aqui, né? Eu, né? Ani Yahweh, né? Ani Yahweh, né? Eu, Yahweh, né? Que te tirei de Ur, né? Então nós já vimos desde a primeira aula que Ur, né, tem a ver com Meur, por causa de uma luminária, por causa de uma maldição, né? Então o Senhor tirou, aqui nós vemos um texto interessante, porque nós vimos lá atrás, no final do capítulo 11 de Gênesis, que quando Terá saiu da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então o pai de Abraham, Terá, saiu lá de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã e parou na cidade de Harã, né? Então, e depois que ele morreu, o Senhor falou com Abraham e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, né? Falamos muito sobre isso, sobre o Lech Lechá, né? O saia para ti, né? E aí nós andamos então em, em, em cima disso. E a palavra aí, Ur, né? Que tem a ver com essa questão de uma luminária, né? Então muitos não traduzem esse nome Ur, mas Ur tem a ver com a luminária. A palavra Ur é luminária. Então eu te tirei de Ur, Meur é o original, né? Aqui essa palavra em azul, Meur, né? Por causa de uma luminária dos caldeus, né? Então porque o Senhor queria tirá-lo daquele lugar lá onde ficava a Babilônia, nesse lugar aonde era um lugar, bom, o lugar na terra onde tinha sido assentada a Babilônia, né? Um lugar que foi completamente consagrado, né? Em alto nível, né? Para Rassatã, né? E o Senhor tira ele de lá, né, para dar a ele esta terra, para ele herdá-la. Então, eu acho muito interessante que a história conta que Terá saiu da terra, mas aqui, lá em Gênesis 11, né, saiu de Ur dos Caldeus, mas aqui em Gênesis 15, 7 diz assim: eu, Yahweh, te tirei de Ur dos Caldeus, né? Então quem tirou foi Abraão, foi Yahweh, né? Foi o Senhor tirou Abraão de lá, né? Então muitas vezes aquilo que acontecem coisas nas nossas vidas que muitas vezes nós não temos muito controle, nós simplesmente estamos acontece algo, é,
E parece, às vezes, até que é uma situação ruim, né? E é a mão do Senhor agindo em cima disso. E eu creio que quando as nossas vidas estão entregues nas mãos do Senhor, não, não há tempo ruim, não há coisa errada, não há nada que possa tirar, nos demover desse plano, né? Por isso nós podemos em tudo dar graças, porque porque todas as coisas nele, né? Todas as coisas são boas, porque tudo que ele faz é bom. Né? É interessante que diz assim, todas as coisas contribuem para Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Né? Então, quando temos um propósito, todas as coisas vão contribuir. Romanos 8:28. Né? Então, todas as coisas dentro de um propósito vão contribuir. Então, muitas vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, mas eu não esperava que isso ia acontecer, que coisa ruim, que desagradável. Não, não. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Né? Esta é a vontade de Deus. Então, temos que aprender a caminhar nessa vida, numa vida de, de satisfação, de contentamento. Né? Temos que aprender isso. Né? Ao contrário da murmuração. Né? Um dia eu tive uma visão, assim, uma percepção muito clara do quanto a murmuração é terrível. Né? O quanto ela soa mal aos olhos, aos ouvidos do nosso Pai. Né? Eu imagino nas regiões celestiais, né, anjos e demônios, né, que estão fluindo nesse lugar, né, nas regiões celestiais, e muitas vezes o que sobe mais fortalece os demônios, né, as maldições, do que os anjos de Deus. Né? Porque uma murmuração certamente não desperta louvores. Né? Uma murmuração nas regiões celestiais, ela produz algo muito feio, muito feio. Né? E às vezes nós não murmuramos com palavras, né? Não falamos muito, mas às vezes só aquela suspirada, tipo, de novo, né? De novo isso está acontecendo. Né? Nós temos que aprender a ser gratos pela vida. Nós precisamos, se você não tem essa revelação, busque essa revelação. Né? Ou pelo menos diga: Senhor, né? Transforma isso em mim, produza isso em mim, Espírito. Né? Essa vida de louvor, né? Pegue um salmo e vá louvar. Muitas vezes os salmos têm uma característica que, à medida que você começa a lê-los continuamente, você começa a perceber o quanto aquelas pessoas que escreveram os salmos estavam passando por uns perrengues violentos, né? Por lutas gigantescas, de estarem cercados por exércitos inimigos muito, 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 muito maiores do que aquele pequeno povo que estava ali. Né? E eles simplesmente louvavam a Deus. Né? Eram pessoas de crises. A espiritualidade é uma espiritualidade de crises. Nós passamos por muitas crises. Eu desconfio de pessoas que estão sempre bem, né? No sentido assim, nunca estão passando por nada. Né? Está tudo sempre bem. Até você pode dizer: não, está tudo bem. Como a mãe daquele menino que morreu, né? Que ela construiu uma casa para o profeta e ela disse: não, está tudo bem. Né? O filho tinha acabado de morrer e ela disse: está tudo bem. Né? Manifestando a fé e confiança. Mas eu desconfio de pessoas que nunca passam por nada, verdadeiramente não passam por nada. A vida delas não tem crescimento, não tem dificuldades, não tem desafios, né? Diz que o pai corrige ao filho a quem ama. Né? E se estáis sem correção, é porque não sois filhos, mas sois bastardos. Né? Uau! Né? Se estáis sem correção, é porque não sois filhos, mas sois bastardos. Aí a única coisa que necessita, mano, é um grande e violento arrependimento. É se ajoelhar, é botar a cara no pó e dizer assim: Senhor, tem algo errado com a minha vida.
Porque não existe um crente sincero que não passe por lutas e tribulações externas e internas, porque Ele é um Deus que está mexendo dentro de nós, está mexendo dentro de nós, está nos aperfeiçoando, né? Então, prosseguimos aqui, Gênesis 15:8, né? E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Né? Como saberei? Então se veja, o Senhor já tinha dado a promessa, mostrou o céu para ele, mostrou todas aquelas estrelas, mostrou todo, mas ele diz: como saberei? Ele quer algo concreto, algo sólido. Ele olhou os céus, mas como que aqui na terra, você veja, ele ouviu o céu, mas e aqui na terra? Como eu vejo isso? Como saberei que essa palavra saberei tem muito a ver com a questão de conhecer, né? É, edar, né? Essa palavra edar tem a ver com o conhecimento, a mesma palavra que fala de conhecimento sexual. Quando um homem conhece uma mulher, né? Porque o casamento nas escrituras é sexo, né? É o conhecimento sexual, né? As cerimônias de casamento só foram existir muitos e muitos séculos mais tarde. Então, Adão conheceu a Eva, é, e, e se tornaram um só. Esse é o sentido de conhecer na Escritura, né? Assim também Yeshua disse algo interessante. Ele diz assim: muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, né? Em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos muitos milagres. Mas ele disse: apartai-vos de mim, né? Vós que praticais a iniquidade, vós que não são, vocês não me conhecem, né? Porque vocês não me conhecem. É essa palavra, essa mesma palavra, edá, né? Que fala sobre conhecer intimamente, né? Conhecer de forma íntima. Então, isso é algo que nós precisamos. Ele nos chama para isso, né? Para esse edá, né? Edá, conhecer intimamente, né? Essa é a nossa vida com o Senhor. Muitas pessoas vivem preocupadas, né? Muitos crentes, uma grande maioria dos crentes se assemelha muito mais a Marta do que Maria, né? Está preocupado em como fazer ministério, né? Mas eu vou sair desse lugar, mas o que eu vou fazer aí? Aonde que eu vou servir a Deus, né? Quando na verdade uma coisa só basta, né? E Maria escolheu a melhor parte, né? Então o Senhor disse, e isso está em contrapartida com esse texto, né? O nosso serviço é um serviço que ele flui a partir do conhecimento, né, de Deus, a partir da intimidade com Deus, e não ao contrário, né? Não é um serviço que nós não é através do serviço que nós vamos alcançar, né? A lei dizia: sirva, faça o certo e você será aceito, né? A graça diz: você foi aceito e por isso você serve. Então eu conheço a Ele, sou conhecido por Ele, e esta vida vai produzir a partir desse lugar, isso vai produzir algo de Deus fora, né? Vai produzir algo fora. Isso vai fazer com que eu ande nele, mas é fruto de um conhecer, né? De uma intimidade. Então, ele está procurando essa ligação, né? Abraão está procurando essa ligação. Como saberei? Como que saberei intimamente, né, que hei de herdá-la? Qual é a prova? Isso também é algo muito interessante quando a gente vê homens como, por exemplo, Moshe, mais tarde também age através de seu princípio. É incrível como Moshe, quando está diante da sarça, como ele faz prova do Senhor ali, né? O Senhor diz: olha, eu quero que você vai libertar o meu povo, né, da escravidão do Egito.
E Moisés torna tão difícil essa conversa com o Senhor, que ele disse: não, mas eu não sei falar, eu sou gago, a minha língua é pesada. E o Senhor diz: tá bom, quem fez a língua do homem, né? Mas tá bom, eu vou trazer o teu irmão Arão e ele vai ser a tua boca, né? Então tudo ele põe uma dificuldade, né? Porque ele quer essa prova, ele não quer sair dali e agir mais por suas próprias forças, porque ele já fez isso quando ele saiu do Egito. Quando ele saiu do Egito, ele saiu fugido, porque ele teve compaixão pelo povo de Israel, né? Pelos israelitas escravos, mas ele tentou libertá-los na sua própria força, na carne, né? E isso foi algo que imediatamente, cara, teve uma coisa muito ruim, né? Ele já começou a ser procurado pelos egípcios por assassinato, e quando ele vai falar com os hebreus e ele espera algum tipo de reconhecimento, e eles dizem: quem é você para tentar ser juiz entre nós? Você quer ser juiz entre nós? Você vai fazer o quê se eu não fizer o que você está falando? Você vai me matar como você matou o egípcio ontem? Né? Quer dizer, ele diz: putz, já descobriram essa coisa. Então ele foge. Né? E ele fica 40 anos no deserto, né? Se tornando o homem mais manso da face da terra, né? Um homem que se torna manso como? Pastoreando as ovelhas do seu sogro. Olha que coisa doida, né? O homem vai para o deserto e vai deixando aquele Moshe egípcio, vai ficando para trás. E naquele cuidado de ovelhas, diga-se pessoas, né? Porque Jetro era um sacerdote de Midian, né? Então ele aprendeu muita sabedoria com seu sogro, né? Mas ali, pastoreando aquelas ovelhas naquele deserto, ele vai ele vai crescendo como homem, ele vai amadurecendo como pessoa, ele vai se tornando um homem extremamente manso, de um homem que matou porque entrou numa briga, porque ele devia lutar muito bem, né? Ele era filho da filha do faraó, então ele foi treinado em tudo, na guerra, ele foi treinado como estrategista, ele foi treinado nas línguas, né? Nos conhecimentos esotéricos, nos conhecimentos, né? Toda a religião do egípcio, nas artes mágicas, ele tinha o que havia de mais elaborado nas ciências, no misticismo, né? Nas habilidades, em tudo que havia de mais. O Egito era o mundo mais moderno, mais avançado, a tecnologia mais avançada, mais profunda de todas as coisas na época. Né? E Moshe sai desse lugar para ir para o deserto, para viver uma vida não de nômade, mas para viver uma vida assim, morando em tendas, né? Tirando água, cuidando de ovelhas, fazendo o parto dos animais, né? Passando remédio, né? E assim ele vai sendo transformado pelo Senhor, porque ele permitiu-se que o Egito saísse dele. Ele pode agora ser um libertador de um povo no Egito, né? Então só constrói quem foi construído por Deus, só se torna um libertador quem foi liberto por Deus, né? Então você veja, Abraão teve que deixar a sua casa, a sua parentela e a casa do seu pai, né? Onde estavam todas essas coisas que não podiam entrar na terra, né? E agora ele entra na terra e ele começa a levantar altares, ele continua obedecendo ao Senhor, né? Ele tem momentos de fraqueza, porque veja, ele é o primeiro homem que está entendendo, está tendo esse relacionamento sério mesmo com o pai. Não que os demais não tinham, mas ele está tendo um relacionamento que está se aproximando de um relacionamento de aliança, né? É muito forte isso, né? E ele diz: como saberei que hei de herdá-la? E aí o Senhor responde para ele e disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos,
uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiu. Então, Abraão trouxe todos eles. Ele já fazia sacrifícios ao Senhor, mas agora o Senhor dá algo específico para ele. Você vai fazer isso. Sempre, lembre-se que sempre tem a ver com isso. 3 anos, né? Sempre tem 7 anos, o número 7, o número, né? O número 40. Eu gosto sempre de frisar isso porque a escritura é muito cheia de números, né? Você vê, não é à toa que Yeshua fica 3 dias morto para então ressuscitar, né? Então sempre tem essa figura que se repete, né? O Senhor ele vai imprimindo na mente do seu povo, né? Essa maneira de como ele opera, para que haja uma ligação entre os céus e a terra. Tem que haver obediência, né? Ao contrário de Nimrod, que era um rebelde e fazia só o que ele queria e ir contra o Senhor. Essa é a especialidade de Nimrod. Ele era um caçador diante da face de Yahweh, né? Ele estava como que vivendo aqui na terra, como que apontando sua flecha, o seu arco para cima, né? Como quem está dizendo: eu vou te acertar, né? Eu vou acertar tudo que te dói, né? Eu vou estabelecer tudo ao contrário, para que Shem, né, não obtenha a promessa, né? Nós faremos tudo para que a promessa que Noé falou para Shem não aconteça, né? Então, e Abraão é o contrário. Ele vai fazendo de tudo para caminhar dentro desta verdade de um estabelecimento de Yahweh na terra. Então, ele parte esses animais ao meio, né? Então, a prática do sacrifício sempre foi era uma prática muito comum entre todos os povos, porque Satanás também sabe isso, Satan sabe muito isso, que sangue é moeda espiritual, né? Então, desde o princípio, desde que o homem pecou, a única coisa que faz com que o homem seja lavado dos seus pecados, né, é o sangue, né? Então, ele tem que sacrificar esses animais, né? E aí, só que nesse caso ele tinha que partir ao meio, né? Então ele partia lá de trás, do rabo até a cabeça. Eles eram partidos pelo meio e divididos e colocado uma parte na frente da outra, né? E isso se chamava cortar uma aliança. Era feito entre duas partes, né? A palavra berit, aliança, no original, né, significa isso: cortar uma aliança. Então eles cortavam os animais. E as duas partes que estavam se aliançando andavam por entre os animais, né? E quando eles passavam pelos animais, as duas partes passavam pelos animais, significava que a aliança estava feita, estava completa. Então, e estava se dizendo o seguinte: se uma das partes não descumprir os termos desta aliança, que seja feito com esta parte o que foi feito com estes animais. Então, havia para eles a palavra tinha muito valor, né? Eles tinham muito, eles não precisavam de um. Esse era o contrato deles, né? Era diante, digamos assim, de uma, não vou dizer de uma divindade, mas geralmente era diante de uma divindade, mas assim, eles acreditavam tanto na verdade dos princípios, de fazer a coisa de acordo com os princípios, que o cara, depois de fazer tudo isso, ele sabia que se ele descumprisse com os termos da aliança, uma maldição recairia sobre ele, né? E aqui nós vemos uma figura de Abraão, né, enxotando os pássaros, né,
porque no momento em que ele fez isso, ele trouxe e partiu os animais ao meio. Isso é muito interessante, porque ele parte os animais que mais tarde vão ser o símbolo dos animais que vão ser sacrificados no tabernáculo, né? E que vão simbolizar a morte, o sacrifício, a ressurreição de Yeshua HaMashiach. Também ele não parte né? Ele parte só a novilha, né? O cordeiro e a uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Mas as aves, a rola e o pombinho, ele não parte. Por quê? Porque a rola e o pombinho são um símbolo do Espírito Santo, né? Então, o Espírito ele já é posterior a aquilo que Yeshua fez. Yeshua é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Então, quando ele é batizado, os céus se abrem e o Espírito Santo desce como uma pomba, semelhante a uma pomba, né? Simbolizando, esse é um símbolo do Espírito, da movimentação do Espírito, do bater de asas do Ruach HaKodesh. Essa palavra Ruach, que significa movimento, vento, né? Então ele não parte os animais, né? O Senhor diz, não parte os animais, né? Ele não vai partir as aves, vai partir apenas os outros animais, que simbolizam a morte e o sacrifício de Yeshua. Ele já está enxergando muito do mundo espiritual, né? É muito forte isso, né? E aí diz que as aves desciam sobre os cadáveres, né? Abrão, porém, as enxotava, né? Então aqui acontece uma coisa muito, mas muito, muito interessante, que Abraham, ele está, as aves vêm, né? Vêm as aves de rapina e querem comer o sacrifício, né? Querem comer, como, né? No deserto, né? Pô, tem uma carniça ali, eles já querem cair dentro, né? E Abraham, porém, as enxotava. Então aqui, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do descanso, né? Porque Abraão não estava descansado nessa situação, né? Ele foi lá, ele fez, e a impressão que eu tenho é que ele está é, tentando salvar o sacrifício que está para ser feito, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre a fé e o descanso, né? Em Gênesis 2:2 diz que, e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, ele descansou no sétimo dia, né? E o que é esse descanso? Como a gente entender o descanso dentro da nossa fé? Num tempo em que todo mundo é muito agitado, em que nós temos mais informação por hora do que os nossos avós tinham, às vezes, por ano, né? É muita informação, né? O que temos no celular, as notícias e todas as coisas são extremamente... E nós somos muito ativos, workaholics, né? Ansiosos, tudo por causa desse funcionamento ultra violento e de muito estímulo, né? Então, o que é esse descanso, esse repouso chamado Shabat? Porque o Senhor descansou, ele Shabaot, no sétimo dia, né? Ele descansou no sétimo dia, né? Ele cessou, né, a obra no sétimo dia, né? Então, nós temos a palavra Shabat, né, que, que significa descanso, né? A tradução significa descanso, né? A tradução grega e romana chama de sábado, né? E do sábado eles fizeram isso ou aquilo, e no sábado era proibido trabalhar. Mas a palavra Shabat, ela tem uma palavra que tem a ver com repouso, né? Então, ela é formada no hebraico pitográfico por 3 letras, né? O Shin, né, que era uma figura de 2 dentinhos, assim, né? Como se estivesse mastigando algo,
né? E que significa algo que é afiado, que tem pressão, né? A pressão de quando você está mastigando, né? O músculo mais forte de todo o corpo humano é o maxilar. Então os dentes fazem uma pressão sobre o alimento que não há igual em todo o corpo humano, né? Então esse é o concreto da letra Shin no hebraico. Esta primeira letra que você vê ali em preto, lembrando para você que talvez não tenha acompanhado as nossas aulas antes, assim, já temos falado muito sobre isso, né? Sobre essa questão da letra Shin. A caneta aqui não está funcionando, né? Mas nós temos a letra Shin. Então, afiado, pressão, comer, né? E a segunda letra é a letra Beit, que é a figura da planta de uma tenda, né? Então, que significa dentro, casa ou família, né? E essas duas letras juntas formam a palavra Shuv, né? Que significa a pressão para casa, né? Então, a pressão de retorno, de voltar para a casa, né? De voltar para casa. Então, ela dá origem à palavra Teshuvah, que significa arrependimento, retorno, né? O voltar, né? Então, Shuv é a raiz da palavra Shabbat, retornar. E se adicionarmos a raiz Shuv o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, né, que são duas varas cruzadas, né, e é muito interessante porque ela é um símbolo de uma cruz, né, é muito interessante, que significa sinal, aliança ou marca. Então nós temos a palavra Shabbat, né, que é o retorno para a marca. Resumindo, o retorno à aliança, né? Então, o Shabat, no seu sentido mais concreto, no hebraico pitográfico, no hebraico mais antigo, no hebraico que era escrito na rocha, na pedra, o hebraico que o nosso pai escreveu as 10 palavras, né, nas tábuas de pedra, da direita para a esquerda, né? O Shabat significa retorno à aliança. Quer dizer, um lugar, isso é o descanso, né? É estar na aliança, né, com ele, né? Por isso guardarás o dia de Shabat, né? Guardarás o dia da aliança. Muito mais do que um dia físico, ele simboliza o dia espiritual que foi inaugurado com a ressurreição de Yeshua HaMashiach. Por isso, Hebreus 3, 11 ao 19, fala algo muito interessante. Eu gosto muito desse texto e incentivo você a ler Hebreus do 3, do 11, até o 4, nós vamos ver o próximo texto aqui, até o 4, 12, se não me engano. E ele diz assim, falando sobre o descanso. É tão forte esse texto para mim, é tão forte, porque ele fala sobre nós entrarmos no descanso, que é esse dia, né? E ele chama isso de o dia que se chama hoje. Quer dizer, não está falando de um dia físico, né? Está falando de um dia espiritual, de um dia em que se entrou, um dia maior, um dia que é um lugar espiritual, né? E assim ele começa, Hebreus 3, 11. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Veja que ele não chama o dia de hoje, ele chama de o tempo que se chama hoje. Então você veja, ele não está falando de um dia físico, de um dia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Domingo. Ele não está falando desse dia. Ele está falando de um tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós
se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem então se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Veja que interessante que ele não... lembra do episódio que eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Lembra daquela história que muitos falam que era só 11 dias depois de sair do Egito para chegar na Terra Prometida? E era um caminho relativamente curto, né? E eles podia ser feito ali em no máximo 30, 40 dias, porque era um povo grande, mas isso não era nada, né? Eles acabaram ficando 40 anos no deserto, né? E toda uma geração morreu no deserto. E eles não entraram, porque quando foi para eles entrarem, eles acharam, entre aspas, sábio enviar 12 espias para olhar a terra. E esses espias entraram na terra e viram os homens da terra como gigantes, né? Quer dizer, tudo que eles enxergaram na terra, eles viram que os caras estavam organizados, que eles tinham plantações, gado, exército, que eles tinham um monte de coisa, e se consideraram, aos nossos olhos, nós nos vimos como gafanhotos perante eles. Veja que é uma coisa, que é um pensamento egípcio ainda, que eles trazem, na verdade não egípcio, mas que eles trazem da sua estadia prolongada no tempo do Egito, que eles são pequenos, que eles são escravos, que eles não conseguem, que eles não podem, né? Mas a palavra do Senhor não dizia se vocês são bons, não dizia se vocês são grandes, não dizia se vocês forem habilidosos com suas espadas, se vocês forem pessoas, se vocês forem eruditos, lerem muitos livros, se vocês souberem grego e hebraico, se vocês... Não falou isso. O Senhor disse, eu vos darei uma terra que mana leite e mel. Eu tirarei o Eveu, o Jebuseu, o Ferezeu, o Eteu, o Amorreu da terra. Eu vos darei a terra que é deles. Eu vos darei. Mas o versículo 19 de Hebreus capítulo 3 diz, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quer dizer, a terra era a terra prometida. Era um símbolo da maturidade em Deus. De chegar num lugar onde você não precisa mais viver em tendas, onde você vai ter a sua própria terra, onde você vai poder plantar, onde você vai colher, onde você vai ter o seu gado, onde suas crianças vão poder correr, onde você vai poder fazer comércio, onde você vai poder adorar a Deus com liberdade, onde você vai ter uma terra que produz muito, mana leite e mel, porque quando Abraão chegou na terra, ela passava fome, mas ele plantou altares, e agora, 400 anos depois, essa terra ela está dando cachos de uva que 2 homens não conseguem quase carregar sozinhos, né? Então é uma terra que produz muito, ela foi sarada, houve um homem que morreu como semente para que ela gerasse vida, né? Que é um princípio do evangelho. Sem que a semente morra, a árvore não cresce, nunca vai dar fruto, né? E Abraão foi morrendo para sua vontade, para viver para Deus, né? Mas eles chegaram lá 400 anos depois, e porque a identidade deles era uma identidade falsa ainda, baseado em uma visão idólatra de que eles eram escravos. As dores das chicotadas nas costas
Eles se lembraram nesse momento, eles se lembraram da espada ameaçadora dos egípcios. Eles se lembraram que eles eram um povo, entre aspas, ignorante, que tinha sido massacrado, que não servia senão para fazer tijolos para os egípcios descendentes da Babilônia, né? Então eles não puderam entrar. Mas 2 homens voltaram e disseram: nós podemos sim. E a Escritura fala que eles tinham um espírito diferente. Josué e Caleb tinham um espírito diferente, né? O Senhor nos chama hoje para sermos esses de um espírito diferente, né? Não se deixe levar pelo pensamento desse mundo. Rogo-vos, por favor, irmãos, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional, para que possais experimentar. Transformai-vos para que possais experimentar. Transformai-vos e então você vai experimentar, né? Então, Josué e Caleb tinha 80 anos quando entrou na terra. 80 anos, e diz que ele tinha tanto vigor como quando ele saiu do Egito. Veja que o Senhor enche aquele que quer viver. Há uma quebradeira que acontece nas nossas vidas. Os princípios errados vão ser arrancados, se você permitir, eles vão ser arrancados, né? Você veja, ninguém está pronto ainda, né? Então há um processo. Muitas vezes há uma tentação de achar que a sua teologia está pronta, de que a sua fé já está madura. Irmãos, ninguém está maduro ainda. Ninguém está maduro. Precisamos crescer, precisamos deixar quebrar, precisamos avançar, porque a manifestação ainda é muito fraca, é muito fraca. Você diz assim: mas Alexandre, nossa, você é pessimista. Não, né? Eu não sou pessimista. Eu vejo aquilo que a Escritura me mostra. Nós já vivemos o que a igreja em Atos, lá no comecinho, aquela igreja menina começando, vivia. Nós vivemos essa realidade hoje? Não, né? Nós não vivemos. Paulo, um homem, sozinho, né? Ele tinha seus companheiros, mas ele, o seu ministério, alcançou mais de 200 milhões de pessoas. 1/3 do mundo conhecido da época foi alcançado pelo ministério de Paulo, cara. Um homem que chegou à maturidade. Então, hoje, se contarmos, tem 1.500 templos em Curitiba, 1.500 templos que se dizem de Deus, templos cheios de crentes, né? Vamos tirar esse tempo aí do Covid, mas tem, cara, qualquer lugar tem no mínimo 30, 40, 50 pessoas. Tem 1.500 templos, né? E Curitiba não foi alcançada, né? Então, há algo errado com o nosso evangelho, com o evangelho que acreditamos por muitos anos ser a pura verdade, né? Então, nós precisamos totalmente de conhecer profundamente as Escrituras e de nos entregarmos poderosamente ao Espírito de Deus, para termos esse espírito diferente, sermos humildes e nos entregarmos e nos humilharmos perante a potente mão de Deus, né? Porque é só Ele. Quando somos fracos é que somos fortes. Na continuação desse texto ele diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Está falando para nós, irmãos. Está falando para nós. A nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação para eles nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
Quer dizer que muita gente lá ouviu essa palavra de que eles iam entrar na terra, mas eles não creram, cara. Você vê, eles não creram. Aqueles 10 espias dos 12 que voltaram, eles conseguiram arrancar a fé de uma parte enorme de todo o povo, a ponto de todo o povo, aquela geração, ser condenada. E só sobrar Caleb e Josué. E uma nova geração, os filhos daqueles que morreram no deserto, foram levantados. E esses passaram o Jordão e entraram na terra. Né? E 40 anos nos fala de um ciclo, né? De algo, um ciclo que se completou. Então, uma geração morre e outra alcança esse ciclo. Né? Muito forte isso, muito forte. 4:3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então entenda aí a palavra Shabat, tá, queridos? A palavra Shabat, não entraram no meu Shabat, no meu descanso. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e descansou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Veja isso. Resta, pois, que alguns entrem nele. Não todos, mas alguns. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Veja, querido, que hoje é esse momento em que o Espírito nos comunica. Nós estamos nessa dispensação, né? Nessa vida, nesse dia que se chama hoje, nesse grande dia que se chama hoje. Mas ele diz, hoje se ouvirdes a sua voz. Quer dizer, tem um dia em que você ouve a voz, em que há uma mudança de chave no nosso interior, no seu interior, no meu, para entrar no descanso. Porque só a geração que conseguir operar dentro do descanso de Deus, parece até uma contradição, né? Mas é operar dentro do descanso de Deus. Né? Só esta geração é que cumprirá, que chegará, que construirá. Milhares, milhões, as multidões, muita gente vai passar como que pelo fogo. Mas nós estamos aqui falando de uma construção. Quem são aqueles que constroem? Né? E essa construção, mas ela tem um adendo, ela tem uma prerrogativa. Ela tem que ser feita no descanso. Ela tem que ser feita no descanso. Porque senão, se não for feita no descanso, ela produz obra morta. Aquilo que todos nós já fizemos. Né? Quando eu falo isso, você já identificou coisas na sua vida que foram obra morta, que você fez sem Deus, ou que você fez porque você achava que era certo, porque havia uma necessidade, né? Ou porque alguém disse, faça porque eu sou o seu líder. Né? Veja, cara, isso tudo são enganos. O Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso irmão, o nosso Mashiach, o nosso mestre, ele disse, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então, essa para mim é a chave, porque ele operou no descanso em Deus. No grande descanso, porque ele estava inaugurando esse novo dia, o dia que se chama hoje. Nessa operação, ele colhia espigas no sábado físico, no sábado semanal. Nessa operação do dia que se chama hoje, ele curava os enfermos. Nessa operação do dia que se chama hoje, ele disse, eu sou o Senhor do descanso, eu sou o Senhor do Shabat. Então, é uma mentalidade que opera em Deus, totalmente em Deus. Ela já desistiu da ideia de tentar produzir aquilo que é espiritual.
Ela já desistiu da ideia de tentar fazer um jejum para torcer o braço de Deus, para tentar ser espiritual. Ela já desistiu da ideia de achar que se ela fizer coisas certas, ela vai chamar a atenção de Deus. Porque ele já disse que eis o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Né? Não há um prazer que você possa adicionar na vida de Deus, no prazer de Deus, que não o prazer que ele já tem em Yeshua. Em nós estarmos em Yeshua HaMashiach, o seu Filho, em quem ele tem todo o prazer. E se estamos nele, ele está completamente satisfeito. Né? Então, é uma vida em que primeiro você é tocado, em que você anda por conhecimento, vou colocar entre aspas, um conhecimento quase que sexual, né? Entenda isso de uma maneira santa, querido. Né? A escritura é concreta, o hebraico é concreto. Então ele está dizendo de um relacionamento de intimidade, de conhecer o coração. Né? Então, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Quer dizer, não conheço a tua intimidade. Você nunca foi de coração comigo. Né? Você pode ter curado porque meu nome é poderoso. Em meu nome você fez milagres porque meu nome é poderoso. Em meu nome você expulsou demônios porque meu nome é poderoso. Mas você não me conhece. Você não opera segundo o que eu estou operando. Você não está fazendo as obras do meu Pai, que trabalha até hoje. Olha que interessante que se o Senhor entrou no descanso, como que ele está trabalhando até hoje? Né? Porque esse verdadeiro descanso está falando lá do 7º milênio. Né? Então hoje nós entramos num dia que se chama hoje, nesse tempo. Eu espero que você esteja entendendo isso, como isso é grande, como alguns ainda não entraram no descanso. Na verdade, das pessoas que eu conheço, ninguém entrou ainda. Né? Nós temos momentos de entrar num descanso, em que nós operamos. Sabe quando você opera em fraqueza? Naquele dia em que você não tem nada preparado, naquele dia em que você confia mais uma vez plenamente de que ele disse, cara, não se preocupe com o que você vai haver de falar, porque quando você abrir a boca, o Espírito vos fará lembrar de tudo que eu tenho te ensinado. Sabe? Isso é operar no descanso. Isso é operar no descanso. Isso é ter um maço de boletos para pagar, mas seu coração está descansado porque você confia nele. Né? Enfim, nós poderíamos dar muitos exemplos, mas operar no descanso. É esses que vão operar, que vão entrar nesse descanso, que vão chegar na terra prometida porque creram como Abraão creu. Né? Ele foi lá, ele fez o sacrifício, ele abriu os animais, mas ele só abriu os animais. Mas veja que interessante, né? Antes de eu entrar nisso, vamos terminar esse texto aqui, Hebreus 4:8, porque ele diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria depois disso de outro dia, como foi falado por Davi muitos anos depois de Josué. Né? Então não estava falando daquela terra física prometida. Né? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Qual era esse repouso? Yeshua HaMashiach, o Senhor do descanso. Porque aquele que entrou no seu descanso, no seu Shabat, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, ouça isso, queridos, como se fosse o escritor de Hebreus dizendo para você. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, naquele Shabat, no dia que se chama hoje, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, como é que eu quero ligar isso com o que Abraão estava fazendo? Você lembra que Abraão estava lá, enxotando os animais. Aí, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então o Senhor veio com algo, cara, com um profundo sono. Lembra do profundo sono que Adão teve para que o Senhor fizesse Eva?
aqui o Senhor também dá essa anestesia santa em Avram, né? Porque Avram estava todo agitadinho lá, né? Todo agitado, querendo dar bambuzada nas aves de rapina, tentando proteger o sacrifício, como qualquer pessoa boa de coração faria, né? O Senhor pediu, isso aqui é do Senhor, sai daqui, vai pra lá, sai, urubuzada, corvo velho, sai daqui, né? Isso aqui não é teu, isso aqui é do Senhor, né? Mas o Senhor fez cair um profundo sono sobre Avram, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Eu vejo muitas pessoas tentando proteger a obra de Deus, querendo fazer igreja, né? Como se a gente soubesse fazer igreja, né? Você não sabe fazer, né? Ele é o Senhor da igreja. A gente acha o que é bom. Não, isso aqui vai para lá. Isso aqui a gente organiza desse jeito. Essa pessoa aqui serve para essa área, mas para aquela outra ela não serve. E não perguntamos nada pro Senhor, né? Então, tipo, como fazer a obra de Deus nesse descanso? Abraão está fazendo a obra de Deus. Ele cortou os animais como tinha que cortar, separou um de cada lado. E na hora de andar sobre os animais, antes de eles cruzarem, cada um para um lado, para dizer, cara, eu passei e você também passou, o Senhor disse para Abrão, saiba de certo, saiba de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Tudo aqui que o Senhor profetizou, falou que ia fazer na vida de Abrão aconteceu. 400 anos, né? 40 vezes 10, né? O ciclo vezes a sua plenitude, veja o seu estabelecimento, né? O ciclo estabelecido, né? 400 anos, quer dizer, no tempo certo, eles vão sair de lá, né? Mas eu julgarei a nação. O Egito levou, conta a história do Egito, que eles levaram 40 anos para se recuperar do que o Senhor fez, né, no Egito, das 10 pragas. Levou 40 anos para se recuperar, para voltar a ter o mínimo necessário para parecer uma nação. E nunca mais o Egito foi como era antes. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Né? Então o que ele abaixa, né, ele abaixa. Né? Então, e depois eles saíram com grande riqueza. Diz que os egípcios falavam, olha, tome, leve aqui, leve esse vaso aqui de ouro, leve esse negócio, leve essa parada, leve isso, aquilo, levem. Eles já estavam, eles nem pediam mais, eles chegavam para pedir, os egípcios já estavam dando, né? Tanto que depois foi toda essa riqueza que foi construído o tabernáculo, né? E ainda sobrou muito mais, né? Então, e tu irás a teus pais em Shalom, em boa velhice serás sepultado, né? O Abraão que morre com 175 anos, né? Demais, né? Um homem que tem o seu filho com o filho da promessa com 100 anos, né? Com 86 anos ele tem Ismael, com 100 anos ele tem o filho da promessa, o Isaac, e ainda vive mais 75 anos, né? E depois que Sara morre, ele ainda se casa com Quetura, né? E ainda tem mais 7 filhos, né? 6 filhos ali ainda tem. Olha o Abraão, que parecia que estava. O Senhor ressuscitou ele, ressuscitou a sexualidade dele, de tal modo que ele ainda teve mais 6 filhos, cara. Teve outra mulher e mais 6 filhos, né? Olha a vida do Senhor como é. Por isso Paulo em Romanos assim, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo vivificará os vossos corpos mortais, né? Ele vivifica não só lá na glória, ele vivifica hoje. Ele tem vida para nós.
Se vivermos cada vez mais o Espírito, teremos cada vez mais vida. Sabe? Às vezes eu encontro uns velhinhos de 50, 60 anos de fé que você não consegue acompanhá-los, de tão ligeiro que eles são, mano. Né? Falo assim, nossa, cara, eu estraguei demais a minha vida quando eu não era crente, mano, né? Então, assim, o Espírito pode te vivificar. Viva nele, que os seus olhos serão acesos, como quando Jonatas come aquele mel, né? Depois daquele jejum prolongado, e os seus olhos, né? Ele volta a enxergar, né? Ele é vivificado por aquele mel que é o símbolo da palavra, né? Então, no Espírito, glorioso Deus, né? Eu te abençoo com isso. Te abençoo com vida, com muita shalom, com muita vida no Espírito, para que você cresça nisso, para que você se deixe, para que você se entregue, para que você entre no descanso nele, no descanso, para que você não faça mais tanta força, para que você não faça nenhuma força, para que você viva no Espírito, porque quem é poderoso é o Espírito de Deus. Então pare de fazer essa força toda para tentar ser espiritual. Pare de fazer tanta força para tentar ser santo. Deixe que Ele, que é santo, seja santo em você. Deixe Deus ser Deus. Experimente isso. Experimente isso na sua vida. Experimente de verdade. Depois você me fala. Gênesis 15:16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Né? Então, a quarta geração, se foram 400 anos, isso quer dizer que naquele tempo a geração era contada por 100 anos naquele tempo. Não em todos os tempos, mas naquelas gerações, apenas 4 gerações ficaram no Egito. A gente pensa que ficaram muitas, né? Porque foram 400 anos. Mas a quarta geração tornará para cá. Né? E assim foi. Se nós vermos a genealogia daqueles que saíram, a quarta geração foi a que saiu do Egito. Né? Então, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, para nós, estamos quase encerrando. Né? Se você tiver dúvidas, né, você pode ou escrever aí, ou abrir seu microfone daqui a pouco, né, para você perguntar. Né? Mas aqui algo muito interessante, que o Senhor diz que só depois da medida da injustiça dos amorreus estar cheia é que eles sairiam da terra do Egito. Quer dizer que o Senhor, o Pai, ele lida com as nações. Ele não lida. Nós achamos que ele é só o Deus do povo de Deus, né? Mas ele lida com as nações. Aqui, os amorreus, ele não vai retirar a terra deles enquanto a injustiça não atingir, não ultrapassar o limite, não chegar no limite, ou não ultrapassar o limite. Né? Ele não, porque ele é um Deus que não é injusto. Né? Nem com os que não são crentes, ele não é injusto. Muitos acham que Deus pode fazer qualquer coisa, né? Que podem praticar a injustiça, porque eles se dizem crentes. Ele pode levar alguém nos tribunais, fazer alguma coisa, passar por cima de alguém, mas o nosso Deus é justo. Sempre. Sempre ele é justo, sempre. Né? Isso é uma característica imutável dele. Então ele não vai tirar a terra dos cananeus, dos amorreus, dos ferezeus, enquanto isso não for justo. Né? Então ele já prometeu para Abraão, mas ele está esperando essa medida da iniquidade, né? Da injustiça dos povos da terra chegar no seu limite. E aí ele, como justo juiz, ele tira a força deles, os condena, né? E o povo pode entrar na terra e terá forças, porque eles vão estar como um povo justificado, aquele que está justo diante de Deus. E aí eles têm Deus a seu lado, né, para lutar por eles. E para terminar, diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Né?
Então lembre-se que Abraão está num sono profundo, né? Está num sono, né? E aí um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Lembra que nós estudamos sobre Melquisedeque, né? Final do capítulo 6 de Hebreus, quando ele diz assim: para acrescentar a promessa, o Senhor fez um juramento. Então, o Senhor, ele passou por aquelas metades. Ele não deixou que Abraão fizesse a sua parte, porque ele estava jurando sobre si mesmo. Ele estava dizendo: essa aliança, Abraão, é puramente por graça. Ela não vai depender de você fazer a sua parte, e nem se você não fizer a tua parte, ela deixará de existir, porque eu estou prometendo sobre mim mesmo. Eu estou prometendo e fazendo um juramento por mim mesmo, né? Então o Senhor fez a parte de ambos nessa aliança, dessa aliança cortada, desse sacrifício que foi cortado, né? Ele passa por aquelas metades, tudo pega fogo, né? E naquele mesmo dia fez o Senhor um berite, uma aliança com Abraão. Ele cortou uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. O Senhor deixa tudo muito claro, né? Como se fosse um contrato mesmo, uma aliança que está firmada. Ele deixa claro, falando todos os povos que estão na terra, né? Então, a tua descendência eu tenho dado esta terra, né? Então, ele vai tirar todos esses povos, né? E ele diz os limites, né? Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Quer dizer, isso foi dado para Avram, né? Ah, mas os muçulmanos, cara, eles ficaram 1000 anos em Jerusalém, no ano a partir do ano 1000 e alguma coisa. Cara, não interessa, né? O Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo, né? Ah, mas não é justo porque, cara, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, né? Então, não interessa o que o mundo pensa, cara, né? Nós cremos no que a palavra fala, no que as escrituras nos falam, né? Esse DNA da criação, de todos os princípios, né? Então, acredito que hoje o que veio ao meu coração foi nós entendermos que o Senhor fez uma aliança conosco, uma aliança que não dependeu de nós, nem com Abraão, nem depois com Yeshua. Ele pagou todo o preço. Ninguém de nós subiu com ele naquela cruz. E ele abriu, com seus braços abertos, ele abriu sua boca e disse: está consumado. Quer dizer, está pronto. Chegou ao fim. A obra está completa. E que possamos operar de maneira descansada, entrarmos neste Shabá e operarmos de maneira descansada. Vivemos a partir de quem recebeu essa graça e vive a partir dessa graça, para não cairmos no erro dos Gálatas que, começando pelo Espírito, quiseram se aperfeiçoar na carne, né? E isso foi uma repreensão severa de Paulo sobre a vida deles, né? O nosso aperfeiçoamento só acontece pelo Espírito, no Espírito, por intermédio de Yeshua HaMashiach, que conquistou isso, que já nos aperfeiçoou. Agora o Espírito está nos fazendo tomar posse dessas verdades, né? Dessa verdade maravilhosa de Deus para as nossas vidas.